Olá, guerreiros, olá, guerreiras. Olha, vou dizer pra vocês. Você acha que vai jogar Travian pra se divertir? Nossa, tem que desapegar muito, assim, de fazer um jogo legal e etc e tal, tal, tal. Porque, mano, é uma verdadeira bagunça. Até agora, eu não consegui sair da guilda e ir pra outra, porque nós precisamos das 3 vagas. Já falei isso incessantemente, né? Porque nós somos cíteres uns dos outros, nós temos defesa um na conta dos outros, e a gente precisa ir junto, né? Ou pelo menos que as pessoas, ou seja, a liderança, fale, não dá para vir os 3 juntos, a gente não consegue fazer as 3 vagas ficarem livres juntos, então vocês precisam vir separados, ou seja, e a gente se planeja e faz isso. Só que isso não é dito, as vagas liberam até 2, daqui a pouco tem 60 membros lá de novo. Então, complicado, é uma falta de comunicação assim, de hierarquia. O rapaz que estava, né, uh, tratando conosco, ele saiu do quadro de staff, por exemplo, ele até comentou que ele ia parar de jogar. Eu falei, pô, irmão, é questão de responsabilidade, né? Eu tenho responsabilidade com os dois que eu tô levando junto comigo, né? Pra saber se fica ou se vai. E ele tem responsabilidade comigo no que ele trata comigo, né? Então, para ele resolver essa situação, me dar uma resposta direita, né? Não coisas inseguras. Para eu poder definir meu destino. Ou seja, capaz de eu ter que destruir essa aldeia? Enfim. Lá aqui, né? Mudou o nome, mudou a direção, nossa, é uma bagunça completa. Você entrar numa guilda, você vir para esses servidores sem uma guilda pronta, né? Fora de uma guilda pronta, é uma coisa assim extremamente desagradável do ponto de vista de quem quer ser organizado, traça um planejamento. Se você só quiser jogar assim, se divertir, né? Você consegue dentro do servidor, e aí é importante você se comunicar. Você consegue dentro do servidor fazer amizade com quem está próximo de você inicialmente e em parte, seguir em parte o planejamento da guilda. O que eu quero dizer? Conseguir em parte. Você fazer as suas aldeias aonde a guilda quer, mas manter a integridade da conta para é, esses casos, né? Em que você tem que pensar, né, em você. Não dá para você ah, só pensar na guilda porque você não sabe quem está comandando, se vai continuar e tudo isso. É bem complicado, né? Tá bem complicado, tá bem confuso, né? É a palavra certa. As coisas não têm uma hierarquia certa, tá tudo muito. Não acredito se. Não sei se tá parecendo para vocês aí o volume muito alto do som do vizinho. Isso aí é bizarro. Hoje é terça-feira, são 7h30 da noite, e o cara vai colocar um som alto pra caramba. Enfim, ponto. Por que eu vim gravar para vocês logo? Porque tem tanta coisa para resolver, né? Para conversar, falar no Discord e tal. Trouxe mais um duo para conta, para ajudar no farm, assim, né? Porque ficar de 5 minutos ali e tudo, 6 minutos agora que eu aumentei para esse 1 minutinho, é... enfim, ele vai ajudar. Em qualquer coisa que ele puder fazer, ele já ajuda a tirar, ela não ficar tão onerado assim, né? Eu tô voltando aqui com os colonos, eu vou colonizar a partir dessa aldeia aqui já, tá, gente? Eu ia guardar esses colonos, mas o que eu vou fazer é aumentar a o palácio para 20 e vou colonizar a aldeia gaulesa a partir dessa aqui e defender os colonos, na verdade, daquela aldeia lá, da terceira, né? Tentar não deixar ela ser conquistada, alguma coisa assim, e defender os colonos dela para poder eu conseguir fazer a aldeia de defesa espartana. E são esses tipos de planejamento o que me frustra ali com o meu duo. Nós combinamos, e aí eu vou explicar para vocês, e é o motivo que vai ser. Esse vídeo vai ser isso, mais ou menos. América 3x, América 5x. Deixa eu só botar mais um campo aqui logo, que vai ser de ferro, para eu poder fazer as coisas. E depois eu vou, em todas essas aldeias, tá? Eu vou colocar uma tesouraria nível 10 para eu poder segurar essas aldeias, ou tentar segurar essas aldeias, pelo menos por um tempo. Por exemplo, eu preciso defender aqueles colonos, né? Então eu vou colocar uma tesouraria nível 10 lá,
para eu poder me assegurar ou ter mais uma chance dela não ser conquistada. Porque a confusão dos rivais vai impedir de acertarem a residência. Ponto. E é com base nesse tipo de planejamento que eu tenho minhas ações. Eu sei o que eu quero fazer, eu planejo o que eu quero fazer, e eu sei o que eu tenho que fazer em decorrência desse planejamento. Ponto. Quando esse planejamento não é seguido, você tem um grandíssimo problema. Por exemplo, essa Mad World. A gente está para sair dessa guilda e essas aldeias em Segóvia elas vão ficar vulneráveis. Ou seja, e qual era o planejado aqui, né? A 03 ter a cavalaria e os espiões. Os espiões são muito importantes, digo de novo, muito importantes. Ele começou a fazer e tudo, mas ainda não é um número suficiente, né? Tem 950 aqui, antes tinha 20 em cada aldeia dessas duas aqui. Aí eu mandei mais 100. Mas a intenção é ficar com pelo menos 300 espiões aqui nessas aldeias. Pelo menos, gente. Sabe? De maneira igual, tá? De maneira igual. Ou seja, não é porque a 03 ela é mais importante, assim, que ela vai, nesse tipo de contexto aqui, que ela vai ficar com mais espiões que as outras. Porque o cara que tiver 300, ele não vai me espionar em nenhuma aldeia. O cara que tiver 400, ele consegue espionar em uma, tá? O cara que tiver 500, ele consegue espionar em uma. Ele não consegue espionar todas, porque ele vai perder espião numa das aldeias e logo ele não consegue espionar as outras. Se ele consegue me espionar, o mercador aqui, se ele consegue me espionar nas outras ali, eu tenho um problema igual, entende? E qual era o combinado? Essas aldeias aqui, elas não podem ter valor. Simples assim, elas não podem ter valor. Elas não podem ter valor para mim e elas não podem ter valor para o adversário. O adversário que olhar para elas, a população delas, etc., ele não pode querer, desejar essas aldeias. E isso está dentro do plano. O que ele acabou fazendo? Deixa eu mandar cereal aqui, dessa aldeia aqui mesmo. Vou mandar lá para cima. E isso aqui também está dentro do planejado. A quantidade de mercadores que se tem, o tempo que leva para você mandar para outra parte, né? Enfim, vocês percebem aqui que já tem 10 mil sendo enviado. Vai chegar em 27 minutos, vai demorar mais 4 horas para voltar, né? 4 horas, porque é 27 mais meia hora, 4 horas para voltar. E esse aqui está indo. O que ele fez aqui? Planejado era só ter fábrica de armadilha e mais nada. Aí ele. Aqui fui eu, a gente pega o ADS e depois deleta isso aqui. A gente ainda consegue deletar, por exemplo, a própria residência. Mas, ponto, não vamos deletar a residência. Tesouraria nível 10. Já tem aqui, não era para ter, isso aqui era para ser uma fábrica de armadilha. E aí ele começou a fazer grande celeiro e grande armazém. Por quê, gente? Ah, não, a gente precisa de mais armazenamento lá. Tá, e por que nessa aldeia? Se as pessoas se fazem uma pergunta, por quê? E não tem uma resposta, não faça, velho. Não tem razão. Ó, aí ele começou a fazer aqui o quartel. Eu falei, irmão, você tá pensando em fazer a companhia de comércio aí, né? Qual é o combinado? Aí ele não fez a companhia de comércio e decidiu fazer isso aqui. Cara, por quê? E eu repito, gente, assim, até uma coisa que eu conversei com ele, e aí eu vou mudar. Eu vou parar de me estressar com isso, eu vou parar de planejar, porque todos os planejamentos que eu faço são com base em cálculos. Ou seja, eu estudo o jogo para fazer um planejamento. Eu estudo o nosso redor, eu estudo a distância. Eu sei que a gente consegue esvaziar essas aldeias aqui. Por exemplo, a terceira aldeia aqui, a sexta, ela tem mais campos de madeira. Os oásis que estão disponíveis para ela, tem oásis de madeira ali, se a gente pegar um já está bom, né? Porque tem brigas, você tem que contar que tem brigas pelos oásis. Tanto que essa aqui vai pegar um oásis de madeira puro, não vai pegar um oásis de madeira com cereal. Porque aqui, ó, já pegaram. E eu não vou brigar por esse oásis. Mas eu vim para um lugar exclusivamente com muitos oásis de madeira para sobrar um para mim. E se eu não pegar, ok também. Mas entende que a porcentagem a probabilidade de eu conseguir é alta. Então isso está dentro do planejamento. Só de falar, vocês percebem que só de falar eu já estou irritado, né? Mas é que eu vou lembrando, porque é a quarta vez que eu falo e por isso eu decidi não fazer mais o planejamento. Né? Ele faz o que ele quiser fazer
no turno dele. E não é que ele faça algo muito ruim. Aí vocês vão entender que eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. E aí, ponto. Aqui nós temos uma aldeia que tem 5 campos de madeira. 5 campos, ponto. Menos de ferro. E ela tem acesso a oásis ali também de madeira. Então, a configuração das 3 aldeias permite... Ó, cadê? Essa aqui alcança esse, essa aqui alcança esse. Entende? Enfim. E, no caso, até desculpem, tá? Essa aldeia aqui, ela estava configurada para ficar até sem oásis. Se algum desses aqui for pego, o oásis de madeira vai ficar para essa. E essa aqui vai perder o oásis. Eu vou conquistar de mim mesmo. Vamos supor assim, tá? Ponto. Ela está configurada para as tropas que ela vai fazer. Por exemplo, se ele começa a fazer escudeiro lá que gasta ferro, eu não configurei as aldeias para ter ferro nessa área. Vocês entendem isso? A gente faz um planejamento, acordamos aquele planejamento e a conta segue aquele planejamento. E aí, quando você muda uma coisa, você não está mudando uma coisa, você está afetando um planejamento inteiro, tem toda uma logística. Ponto. Vão haver muitos jogadores que não vão pensar nisso, só vão fazer as aldeias e pronto? Vão. Não é o meu caso, não é o caso dele, né? Ou não seria. Agora vai ser, né? Então, quando eu perco esse tempo, pensando sobre isso, calculando sobre isso, pensando que o mercador dos gauleses demora menos tempo e o que sobra, né? Por exemplo, eu sei que eu vou fazer os cavalos na 03 e vou fazer os espiões. Eu vou gastar muita madeira, vai sobrar ainda ferro, né? Vai sobrar ferro e vai sobrar cereal. Eu consigo escoar essa produção lá para cima? Consigo. Com essas 3 aldeias, sem a companhia de comércio, eu já consigo. Compreende? Leva 4 horas para ir voltar lá das aldeias gaulesas. Para as aldeias, a aldeia espartana leva 6 horas para ir voltar. E na média, com o que sobra, a gente gasta 1/3 dos mercadores para poder enviar lá para cima. As aldeias que tem aqui, as 3 que tem aqui, dá e sobra com os mercadores que elas têm, mercadores normais. Fora o bônus que a guilda pode ter e etc. Tá? Não tem necessidade de fazer companhia de comércio. Faz tropa. Entende? Essas 3 aldeias conseguem alimentar essa aldeia espartana. Né? Com a produção da própria aldeia espartana, com o farm da própria aldeia espartana, mais essas 2 aldeias enviando recursos para ela. Ah, tá sobrando muito ferro. A gente muda ali a rota de comercial das aldeias ali para não enviar ferro para cá. Ponto. Entende? E aí o que vai sobrar de ferro dá para enviar lá para cima. Tudo isso está calculado. Não é exatamente calculado. O cálculo bem próximo, sabe? Que não foge muito disso. Quando ele faz aquilo ali, quebra muita coisa. Porque, foi a pergunta que eu fiz para ele, né? Se alguém ataca a gente agora ali, a gente defende qual aldeia e como, né? Não é como se o adversário tivesse que ser muito inteligente para ele mandar fake na aldeia 03 para tentar conquistar a 04, por exemplo. Ele nem precisa ser inteligente nesse nível. A gente já está numa posição ruim o suficiente, perto o suficiente, para a gente não ser capaz de defender todas as aldeias. E ter que contar com uma forte defesa assim na 04. O que é uma forte defesa, gente? Ter 3.200 armadilhas, ele mesmo acha que não é muita coisa porque o pessoal tem muita tropa. É muita coisa sim, gente. É muita coisa sim. Veja, você vai farmar uma pessoa. Você tem sua aldeia de ataque, sua aldeia, no caso aqui é minha aldeia defensiva, mas vamos supor que fosse uma aldeia de ataque. Para o farm valer a pena, não é só a quantidade que eu roubo. Se eu perco sempre mais do que eu consigo produzir, eu tenho um quartel que produz num tempo limitado, né? Então eu consigo produzir, vamos lá, 500 unidades de cavalaria por dia. Se toda vez que eu vou lá eu perco 40, putz, velho, eu não posso ficar farmando essa aldeia direto. Se eu perder 100, agora 3.200 unidades de armadilha é uma baixa de 800 tropas. Que eu não preciso matar. A armadilha mata. 3.000, mata 800 tropas. 25% do que ficar preso. Então é sim um problema. Eu já decidi parar de farmar farms que tinham só 80 armadilhas, 200.
Por quê? Porque não valia a pena eu ficar batendo com os cavalos lá e perdendo 25% dos cavalos que ficavam presos, né? 20 cavalos, 10 cavalos. Por quê? Porque a minha aldeia não repõe na produção dela esses cavalos. Eu tenho outros alvos para farmar. O jogo não é só você. E você também conta com isso. Se você for um alvo que é ligeiramente mais difícil do que algum outro, esse algum outro vai ser farmado e você não. O cara vai preferir jogar só o farm em cima dele. Eu tenho na minha lista de farm diversos e diversas provas disso, né? De jogadores que têm esconderijo e eu já simplesmente tirei da minha lista, ó, 19 que tinham esconderijos que eu até posso ficar indo lá farmar de vez em quando. Ó. Esse aqui, por exemplo, foi um que eu tava farmando e tal, mas ele começou a fazer esconderijo, não sei o que, blá, blá. Eu só tirei da lista. E, gente, eu não sou, né, esse comportamento meu não é um comportamento que foge muito dos jogadores que vão ser os caras que vão te farmar. Esse é o comportamento que normalmente a gente adota, porque tem outros, uma infinidade de farms. A gente não precisa ficar olhando para esses que dificultam a nossa vida. E principalmente porque essas pessoas não ofendem a gente no que elas fazem, entende? Não é como se elas estivessem matando nossas tropas, assim, defendendo, mandando mensagem ridicularizando a gente ou qualquer coisa assim. É só uma decisão que você toma porque é mais prática. Ponto. Esconderijos full e tem alguma outra lista que é de essa de liga roncando. De head aqui também é que eu tiro também alguns e depois eu jogo pra essa outra lista também. Ou de banidos, ou de coisa. Os banidos normalmente é só banidos mesmo. Mas eu posso jogar pra cá também contas que. Esse banido aqui tem só 3 daqui. Mas essas aldeias desses banidos, não sei o que virou delas. Porque isso aqui tinha um monte, tinha um monte. Tinha mais de 30 contas aqui, tá? Principalmente contas com 2 de população, com 8 de população. Tinha muita conta banida. Não sei pra onde elas foram. Mas, bom, Unique Alone é da aldeia 04 lá aqui. Também uma coisa para se falar. O herói, você faz a aventura dele, você faz a aventura dele nas aldeias que você possui tropa. Porque quando vem tropa, você quer agregar essa tropa numa aldeia que você já tem. Quando você faz aventuras a partir de aldeias que você não vai possuir tropa, você vai ganhar tropas lá que vão ficar lá sem sentido. Entende? E às vezes, gente, 3 aventuras pode te dar quase 700 de tropa, né? Vamos botar assim. Você vai preferir essas tropas numa aldeia que você já tem tropas para complementar ali o que você tem? Ou você vai deixar essas aldeias, né, em outras aldeias ali separadas, sem função? Então, também fazer as aventuras do herói a partir de aldeias em que você quer ganhar tropas. Ponto. Eu trouxe o herói para cá para cima porque precisava fazer aquelas aventuras, né, gente? Vocês viram que tava já com 14 aventuras de. E aí que agora o herói tá aqui, começou a surgir a aventura para lá. Então, é bem complicadinho essa questão, porque não vou nem olhar essa parte para não entrar no mérito. Ponto. Aqui é por causa do herói, e aí de novo também, né? Eu falo toda vez e toda vez é a mesma coisa. A gente gasta aqui só madeira, sobra dos outros, mas ele sempre equilibra o ganho do herói em todas as valências. Ponto. A gente tem ouro na conta, isso não é um grandíssimo problema. Todas as coisas que ele faz e eu reclamo, não é um grandíssimo problema. É só um problema. Ponto. Quando ele coloca para ser dessa forma, a gente está fazendo já cereal suficiente, aí o cereal estoura mais rápido. A gente pode fazer NPC, mas esse é o ouro que a gente vai usar até o final do servidor. Nós ainda temos 5 semanas de servidor. A gente tem necessidade de gastar esse ouro fazendo NPC? Não tem, né? Ponto. Não tem. Simplesmente não tem. 600 de ouro, eu vou colocar para vocês uma situação em que vem um adversário ali e quebra a nossa muralha. A gente tem recurso para fazer outra. A gente faz. Mas vai gastar aí, né? 20 de ouro? A gente vai gastar 20 de ouro para subir uma muralha. Pode não ser só em uma aldeia. A gente pode precisar também subir celeiro e armazém
Se a pessoa passou com o primeiro ataque que quebrou a muralha, ela pode ter quebrado alguns níveis de outros edifícios. Então vamos colocar que só de uma emergênciazinha a gente pode precisar gastar 100 de ouro. 100 de ouro. Se forem ataques em várias aldeias e quiser subir alguma coisa mais rápido, um mercado, alguma coisa, pode colocar aí mais 100, né? Sem fazer muito esforço. Então esse ouro, e é isso que eu falei até nos outros vídeos, dessa mentalidade de você precisar preservar os recursos que você tem para usá-los quando é necessário. E se nunca for necessário, nossa, agradeça. Se eu nunca precisar gastar o ouro em emergência, agradeça. Você deixou de passar um sufoco. Normalmente as pessoas não pensam nisso. Aí elas gastam porque elas têm. E quando precisa gastar, elas vão gastar, né? Vamos supor que a gente tivesse 300, a gente vai ficar com 100. E aí, faz como o resto do servidor agora? Se eu precisar sofrer ataque em várias aldeias e precisar subir uma tesouraria rápido, por exemplo, no caso dessa 4, agora a gente vai precisar usar mais o tolo nela para não perder, para aumentar a chance dela de ficar. Não precisaríamos fazer isso antes. A quantidade de tropas até que o pessoal tem usado para atacar é por volta de 10 mil, né? Contando com infantaria e cavalaria. Você tirar 3.200, 3.600 tropas desses 10 mil, é você tirar quase 25% da força de combate. São 3.200 tropas que não vão entrar na batalha. Isso faz muita diferença. Com uma muralha nível 20, com as tropas defendendo, é literalmente a, a diferença entre o cara conseguir passar da defesa ou não conseguir passar da defesa. E mais do que isso, depois, você sabe que ele vai ter que voltar nessa aldeia para liberar as tropas dele, e ele sabe que ele tem que voltar. Se o cara tentar farmar só com cavalaria, mandar um ataque em modo assalto, não roubar nada porque você está online e deixar preso na tua aldeia 3.200 cavalarias, me diga você o que você faria. Você tem 20 mil cavalos, você tem 10 mil cavalos, você tem 15 mil cavalos. Três possibilidades: 10 mil cavalos, 15 mil cavalos, 20 mil cavalos. Eu não tenho 20 mil cavalos. Ponto. Vamos botar lá 15. Vamos botar lá 12, 10. Fica 3.600 preso lá porque tu mandou em modo de assalto, farmou o cara, mas agora tu precisa voltar. Tu sabe, o cara sabe, mas agora você tem 7 mil. Uma defesa aí. Se o cara colocar defesa, você vai atacar com 7 mil e pouco. Se o cara botar 5 mil falanges, 10 mil falanges lá, você passa. Você vai perder o resto da sua cavalaria ou você vai mandar uma mensagem cordial pro cara falando: pô, irmão, vamos fazer um acordo aí? Me diz você, o que você faria? Você vai comprar uma briga? Não são poucas tropas. 3 mil e poucas. Não são poucas tropas. E pior ainda se o cara decidir esquecer que aquelas aldeias são gaulesas e ele decidir dividir as tropas dele para farmar 2, 3 aldeias ao mesmo tempo. E ele, porventura, deixar preso 6.400 cavalos. E aí? Faz como? O cara faz como agora, gente? Vocês fazem como agora? Não é desprezível esse valor, tá? Os gauleses eles são bons defensivamente para quem sabe usar os gauleses. Pô. Os teutões são bons ofensivamente, assim como os hunos, para quem consegue usar as valências da tribo. Não tem por que você pegar o gaulês porque ele é bom defensivamente e você não usar o edifício bônus dele, né? É como você pegar os egípcios e não usar o edifício bônus. Pô, você pegou por aquilo e você precisa. A tribo é feita para aquilo. Por exemplo, quando você tem os escravos que consomem o dobro de cereal, você também tem o edifício especial dos egípcios que proporciona o dobro de cereal, poxa. Então, você pegar uma tribo por causa do bônus dela ali, por exemplo, e não usar, você tá. Você tá. Como posso dizer? Pegando a versão piorada daquela tribo, né? Vamos botar assim. É, ponto. E aí, teve essa situação na 04. E todo o restante que ele faz é ok. Inclusive, e é esse o ponto. Consegui voltar ao ponto. O ponto é, eu fico frustrado, mas ao mesmo tempo eu não quero perder ele como duo, porque ele é um excelente jogador. A questão é, se essa aldeia é ser de valor, se ele quer fazer isso, deixa ele confortável, a gente bota isso dentro do planejamento. E ponto. Concordar com o planejamento e fazer outra coisa, aí me quebra. Aí me quebra pra caramba. Aí eu fico muito chateado. Chateado não é a palavra certa. É essa frustração, entende? Porque agora não dá para essa configuração se sustentar. E aí vai precisar de trazer recursos de mais longe, ou vai precisar mandar recursos que não estava
dentro do cálculo, entende? Quando atacar essas aldeias, elas não vão ter a defesa adequada para o que eu esperava dessa área. Vocês devem lembrar que a linha aqui vai entrar em guerra com essa guilda que a gente está atualmente. Já está em guerra. Ela não é mais uma guilda aliada. Ó. Tem a Wars aqui. E agora a Lin tá aqui, ó. Não tem mais PNA. Tá tudo aqui bem... Todo mundo um do lado do outro. Faz como para defender, gente? E aí? Faz como? Esse aspecto também da liderança, em que ela despreza os componentes da guilda dela na hora de fazer as ações. Ou seja, o pessoal que está indo na liderança olha o posicionamento deles, vê o que é melhor para eles e o que eles conseguem sustentar. O restante se vira. Porque agora, por exemplo, numa área onde era teoricamente segura para estar, né? Ela não só não é mais segura para estar, como também a minha outra área não é segura para estar. Entende? Ou seja, se tornou uma necessidade. Eu nem acho que a Guilda das Fanes ela seja organizada, ela seja boa, etc. Isso não me importa. Pelo menos a Spanish, eu vou ter uma área segura, que vai ser aquela lá que está a minha aldeia de ataque. E eu, pessoalmente, posso tratar com os jogadores perto de mim e conseguir ajuda ou não. Eu posso fazer isso sozinho. Né? É pela comodidade de continuar jogando, de permanecer jogando. E aí vocês veem, né? Esse servidor que eu tenho um duo, que eu tenho ouro, a conta tá tão em perigo, ou há a possibilidade de eu não conseguir terminar o servidor tanto quanto aquele que eu estou jogando, sem ouro. Inclusive, esse 3x é mais provável que eu consiga ir mais longe pela ter uma melhor conversação com a liderança e etc. do que o outro, né? E aqui, como eu estou fazendo as coisas sozinho, o planejado é seguido, né? Então não há um desperdício e etc. Vou até mostrar aqui como é que eu tô de tropa. E de novo, né? Eu só tenho uma aldeia de valor, gente, porque é a única que eu posso defender e que eu consigo defender, né? Estou já com quase 4 mil, tem 2 mil em reforço para aliado. E pronto, né? Como posso colocar? Essas outras aldeias, por exemplo, se eu perco, eu só recolonizo numa outra área que a aliança quiser pedir. Não vou perder tanto tempo assim. É, eu não estou dedicando tanto tempo a esse servidor. E se eu estivesse jogando ele a sério, mesmo sem ouro, etc., eu estaria dedicando mais tempo, eu estaria mais evoluído. Vocês são capazes de fazer um jogo superior, eram capazes de estar com a quarta aldeia, apesar de que eu já posso estar, né? Eu só tive. Como eu fiz o jogo seguro, né? Eu mandei os colonos para a aldeia 0. Aldeia 04, vamos colocar assim, para a 01. E aí eles estão no caminho regressando, depois eu vou mandar eles para colonizarem e tal. Tem que olhar, observar o mapa depois de novo, porque esse mapa é muito dinâmico. É o que eu mais gosto nesse jogo, né? E aqui também eu já olhei e observei uma coisa. Esse Oasis, nós tínhamos combinado que ele ia pegar esse aqui, não esse. Ele já pegou esse aqui. Então eu já sei que ele não vai respeitar o que nós acordamos, beleza? Ainda assim, eu vou pegar esse Oasis aqui, que está mais perto de mim. Vou pegar esse aqui e vou me mandar daqui, né? Com essas aldeias ali. Só que eu vou trazer as outras minhas aldeias para perto relativamente, né? E vou produzir defesa para cá. Embora aqui ó, já tenha adversário. Então, assim, eu só tenho que achar agora uma outra área para a minha capital especificamente. E na área da minha capital, construir mais duas aldeias ali depois para poder mandar recursos. Ainda assim, percebam, né? Essas aldeias que vão estar por aqui, elas estão para povoar para a guilda. As tropas que vão estar dentro delas vão ser produzidas em outro lugar. É só essas aldeias de valor que eu preciso manter. Principalmente eu, que sou um jogador de defesa. Preciso ter essas aldeias que produzem defesa numa zona segura para eu não ter que defender essas próprias aldeias. Eu tenho que poder defender as outras sem o desespero de não poder perdê-las, né? Eu tenho que ser capaz de ter a tranquilidade de defender a aldeia 2 e a aldeia 3, sabendo que eu posso perdê-las e eu não vou perder as tropas em si, de toda a aldeia que produz a defesa.
são só aldeias que produzem recursos. Ponto. Ah, acredito que... Nossa, eu deixei de farmar aqui por um bom tempo. Tô com muita mensagem para ler aqui nessa conta aqui, porque desde ontem mudou a liderança. Eles estão spamando mensagens pra caramba para reorganizar a guilda. Tem essa guerra aí com a Lin, tem as outras guerras que já estávamos, né? Então, assim, tá uma loucura total, uma coisa assim bem bagunçada, bem confusa. Agora sim eles vão fazer um Discord, fizeram tudo. Ou seja, não fosse o fato daquela primeira área estar completamente desconfigurada, né, da minha primeira, não fosse o fato de eu saber que eu não recebo nenhum tipo de apoio dessa guilda, né, e agora aquela área segura não ser mais segura, eu tinha ficado aqui mesmo, sabe? O que me importa aqui para conseguir fazer um bom jogo? E como é que se ganha o jogo, tá? Eu gostaria que vocês conseguissem entender bem essa parte. Fica aparecendo que eu tô jogando dos dois lados, né? Sempre pronto para sair. Só que tudo que eu faço, todas as ordens que eu coloco, etc., são para ajudar a guilda. E a única ajuda da guilda é exatamente isso. Você botar a população nas áreas que a guilda quer pontuar, entende? Não é você ter as tropas lá, não é... Não. Tem as coisas que você faz pessoalmente, você deve fazer pessoalmente, ou seja, para si mesmo, que é manter a integridade da conta, alinhado aos interesses da guilda, sendo inteligente. Porque todas essas coisas podem mudar muito rapidamente. As áreas, elas entram em contestação. Se uma guilda decide invadir outra área por meio de colonização, sabe? Então, quem tem essa estratégia de aldeias ofensivas dentro de determinadas áreas, aldeias defensivas, quais são as zonas seguras e quais não, é a guilda. O jogo ele te dá essa possibilidade que o pessoal esquece, que é o reenvio de tropas, em que se eu tiver uma... Eu faço aldeia lá na minha 01, e se eu tiver uma aldeia no Quinto dos Infernos, ela pode ficar segurando lá 60 mil de tropa, que não foi ela que produziu. Ela não precisa produzir. Ela tem que aguentar, ela tem que sustentar isso. Né? Não por ela mesma, mas os mercadores têm que chegar, nem que seja em cascata. Enfim, tem a dieta para você ligar e colocar lá. Ou seja, você tem muitos recursos e mecanismos para poder fazer essa guerra extensa, né, de grandes extensões de mapa, o que é muito divertido. Só que está faltando só o pessoal usar a cabeça, né, para fazer na hora de tratar as estratégias. Polos defensivos, o que você precisa dentro de um setor aqui? Talvez depois eu até fale um pouco mais sobre estratégias, mas eu não vou ser mais um jogador de liderança no Travian, já passei muitos anos tendo, e não tem mais esse, é, não consigo mais ter esse trabalho, é muito tempo gasto, sabe? Mas, por exemplo, em cada área dessas aqui, você escolhe a extensão, você olha a extensão da área. Ó, essa é uma área muito extensa, beleza? Mas ainda assim você consegue, vou colocar aqui em 10%. Isso aqui é para dar só um exemplo, tá? Você consegue entender que isso aqui é uma área, e essa aqui pode ser outra, ou você pode ter três áreas aqui dentro. Três áreas. Você escolhe um jogador para ter defesa para essa área. Um jogador para ter defesa. Todo mundo que faz defesa vai enviar para essa aldeia aqui. O outro vai enviar para essa aldeia aqui. E outros vão enviar para essa aldeia aqui. É o grupo 1, 2 e 3. Ponto. Essas defesas são responsáveis por essa área aqui. Elas podem ser divididas em 2, em 3, na hora dos envios, tá? Mas elas retornam para cá. Ah, e eu também posso, dentro dessas áreas, dividir. Você tem um central. Esse cara vai deixar algumas defesas num jogador aqui e no outro jogador aqui. E ele é sitter. Ponto. Essa área aqui, defendida por essa quantidade de tropas. A gente precisa ter uma área que tem guerra constante. A gente precisa de pelo menos 200 mil tropas lá. Você escolhe lá a coordenada que vai receber essa daí, ou divide em duas aqui dentro dessa área. Mas você tem as áreas e você tem uma noção de quanto você precisa de defesa. Por exemplo, essa área toda aqui não precisa de defesa, basicamente. Entende? Ponto. Mas tem essas áreas aqui, ó, precisam de defesa. Ali, do lado. Então, se você pegar 200 mil e dividir aqui nesses dois jogadores, aqui, ó, uma aqui e outra aqui, consegue defender para cá também, entende? Ou você coloca aqui, ou aqui, e aqui, enfim. Você consegue entender, ó. Essa área aqui não precisa, essa área aqui não precisa, não agora, né? Essa área aqui não precisa. De polo de defesa, tá? Não é defesa pessoal dos jogadores, é polo de defesa. Você olha para uma área dessa aqui no mapa, você determina, aqui eu preciso, dentro dessa área aqui,
200 mil, ponto. 100 mil, 50 mil. Vou deixar nesse jogador aqui, ponto. Vou deixar nesse jogador aqui, ponto. Enfim, aqui também você consegue determinar. Não, preciso aqui de pelo menos uns 10 mil aqui. Ah, é 10 mil para defender um ataque? Não, não. É 10 mil para defender essa área. Essa defesa pode ser fracionada. Né? Eu imagino que dá para defender com 5 mil os ataques por aqui, que são para farmar. Você consegue imaginar isso também. Né? E você não vai ter guerra total. Você tem farm aqui. São aldeias que estão recém-colonizadas. Mas você pode ganhar a região minando a força do adversário nisso. Né? Ele não consegue farmar os seus jogadores aqui. Ponto. E aí, enfim, você tem diversas coisas para poder perceber. Pô, quanto que eu preciso aqui nos meus jogadores, sabe? Será que vale a pena eu defender esses jogadores? Sempre vale, tá? Sempre vale. Sempre vale. Principalmente os jogadores que estão dentro dos setores de outras guildas. Sempre vale. Na verdade, essas aldeias que estão dentro dos setores assim, elas são as que têm mais valor. Entende? Um atacante que está aqui, um atacante que está aqui, esse aqui, a aldeia desse aqui, tem muito valor. Tem valor demais. Enfim. Aqui, olha só que bagunça. Jesus Cristo. Vandale. Imagina isso aqui. Nem sei o que é isso. Vandale. Ó, tem gente da HBS, da ISA aqui. Tem gente da NN. Nossa. Nossa, velho. Thaís, da NN. Jesus Cristo. Ué, não eram 3 guildas aqui? Isso. Ué, eu vi 3 guildas. Tô ficando maluco? Ó. NN. Isso. E Alp. Ah, tá. Eu achei que tá ficando maluco. Tô vendo cor que não existe. Ponto. É, cara, é emocionante isso nesse jogo. E aquilo, né? Desapega, né? Porque cada servidor não é cada servidor, né? O servidor inicia, ele termina e você começa outro. Você é livre para arriscar, para calcular, para acertar, para errar, sentir as emoções que o jogo pode te proporcionar. E amanhã começa outro. Faz tudo de novo. Aprende, erra outra vez. Meramente, eu tô gravando os vídeos, explicando o jogo, para que o jogo seja mais competitivo, né? E para que você não sinta apenas frustração, né? Pô, como é que o cara já tem 5 mil tropas? Como é que o cara já fez isso e aquilo? Nossa, será que é multiconta? Não, dá pra fazer. E aqui eu explico como. Falo um pouco sobre isso. Bom, acho que esse vídeo, né? Eu vou deixar por aqui. Agora eu tenho que farmar, né? Já foi um vídeo longo. Tô tentando soltar 2 vídeos por dia, como eu falei, né? E até tinha que fazer vídeos menores para esse volume. Talvez depois eu vá fazer um vídeo por dia só. Se os acontecimentos não forem tão caóticos assim, né? Então mudarem tão rapidamente. Então, por isso, ó, desde ontem não sofremos mais ataques daquele rapaz lá que tentou conquistar ali a Depot City. Ele talvez tenha percebido que do jeito que ele está fazendo não tem chance, né, em relação a mim e ao coisa. Ó, ontem meia-noite. Não, que susto, gente, que susto. Isso aqui eu já mostrei para vocês no vídeo passado, né? Foi lá, enfim. Parece que ele já percebeu que não vai ter chance e pronto, né? Não arriscou outra vez. Mas daqui a pouco ele volta, tá? Daqui a pouco ele volta. Ele deve esperar eu mudar a capital para onde vai ser a capital. E também uma coisa que eu estava conversando com o meu do hoje, e ele comentou, né? E eu queria que fizesse outro armazém, tá? Isso aqui é falha minha, falha minha. Veja, eu queria, e ele fez o armazém lá na outra, né? O que eu queria é que ele tivesse feito outro armazém aqui, né? Grande. Tanto para essa aldeia, que já é a capital, ela se tornar, ter mais valor, não dividir o valor dela, por exemplo.
a gente não vai ter armazenamento na outra guilda. Então, eu gostaria de pelo menos mais um aqui, né? Porque ela vai produzir recursos e ela ainda pode receber recursos, né? Ser uma concentradora de recursos mesmo. Só que aí ele achou que 560 é mais que o suficiente para poder botar os campos no 18 e tal. Eu acho que não é. Agora, qual é a parte que ele tem razão aqui? Esse servidor é um 5x, não é 3x, não é 2x, não é 1x, é 5x. É muito provável que, pelo atraso, a gente já está com muitos dias de servidor e a gente não fez ainda nossa capital. Percebam? É muito provável que eu não vá conseguir colocar os campos no nível 18, no nível 17, talvez ali no nível 15. E por que eu estou falando isso? É objetivo colocar? É objetivo colocar. E por que eu acho que eu não vou conseguir? Porque, com certeza, dentro desses dias que faltam, eu vou ser exigido a gastar recursos em outras coisas. Eu vou ser exigido a ter minha atenção a outras coisas. E eu não vou poder focar na capital para poder subir ela e tal. E a gente não vai subir ela focado gastando ouro. Seria subir ela, subir nos campos e tal, tal, tal. Enfim, fora que a gente teve vários contratempos, ainda estamos dentro de contratempos. E levar isso em conta, né? O jogo ele tem essa questão caótica, né? Dentro desses. A não ser que você entre num time arrumado já. E aí, ponto. Né? Mas no geral, você vai ter essa situação caótica. E é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Valeu, falou.